Qual é o significado da globalização? E a globalização, o que tem a ver com o anticristo? A nudez na Bíblia, o que ela significa? A Torre de Babel, a confusão das línguas e seu significado. A promessa de Deus feita a Abraão e o surgimento de uma grande nação. Se você estiver interessado neste assunto, venha comigo que nós estaremos falando sobre isso agora. Então, se você preferiu ficar comigo, nós vamos aprender hoje a lição da CPAD, lição número 9, que diz respeito à globalização. Então, na lição passada, nós demos uma introdução a respeito da globalização, no qual a própria revista fala do início da civilização. E no início da civilização, nós falamos do pecado e seus efeitos ali em Caim, e tudo aquilo que os seus descendentes de Caim, foram capazes de fazer. Ali eu abordei a questão de que os filhos da geração de Caim eram uma geração de fazer coisas, eles faziam coisas para si. E isso demonstra o ego do ser humano, ou aonde está a mentalidade e o propósito do ser humano. Por outro lado, nós também falamos de uma outra geração, que é a geração dos filhos de Sete, do qual a palavra diz da sua genealogia, e fala a respeito da sua idade, fala a respeito também em que eles geravam filhos e filhas, e chegamos até Noé. Em Noé, Deus destrói aquele povo e fica apenas Noé e sua família. E agora, na continuidade, nós estaremos falando a respeito da vida de Noé, não da vida de Noé em si, mas da corrupção do gênero humano, daquilo que está impregnado dentro do ser humano, o pecado, no qual é estendida a geração dos filhos de Noé. Então, a primeira questão que surge é o caso da nudez, quando o filho de Noé revela a nudez do seu pai, ou seja, a nudez é algo muito sério e ela tem a ver com o pecado, com a revelação do pecado. Porque Noé viu em seu filho a rebelião, a rebeldia, porque revelar as falhas, o erro do pai e ir contar para os seus irmãos, isso só demonstra o que está dentro dele, de Cã. Cã já era abençoado e não podia ser amaldiçoado. Então, não podendo amaldiçoar o filho, ele amaldiçoa a geração seguinte, a geração do seu filho. Então, vamos saber mais um pouquinho sobre o que é a nudez na Bíblia. Primeiramente, nós temos que nos remeter ao livro de Gênesis, lá no comecinho, onde ao pecar, Adão estava nu, mas porém a nudez não havia nenhuma interferência na sua vida, porque naquele momento em que ele estava no Éden, ele estava revestido da glória de Deus. Quando ele peca, ele perde, essa glória, e perde ali. Então, no pecado, Adão está despido da glória de Deus, separado, Então, ele tenta, com o seu pecado, fazer uma roupa de folhas de figueira, mas essas roupas, quando ele tenta fazer essas roupas, ele mostra o quanto o pecado já tinha surtido efeito dentro dele. E nessas questões, nós vemos em Caim, onde fazer coisas é fruto do gênero humano caído no pecado. Porém, essas coisas que o homem faz, elas não são aprovadas por Deus, porque o homem faz de si mesmo e para si. Então, quando Deus tira as roupas de Adão, aquelas vestes feitas de figueira, de folhas de figueira, e ele coloca uma nova veste no ser humano, e ali representa o nosso Senhor Jesus, no qual ele diz que nós agora também estamos com uma nova roupagem, nós estamos com roupas de núpcias, ok? Então, falar de nudez é uma questão grave, porque fala do pecado do homem. Então, ali em Cã está revelado a corrupção do gênero humano.
do egoísmo, do egocentrismo, do querer tirar proveito de situações, de querer estar por cima. Então, eu quero mostrar isso na Bíblia, que também tem algumas passagens, tem várias passagens que falam sobre nudez, mas eu quero destacar apenas duas, para que você veja o quão sério é a questão da nudez. E isso não aconteceu apenas em Noé, aconteceu lá em Adão. Porque nós precisamos ver que primeiro há o pecado, e depois há o fruto desse pecado. Em Adão, ali está estabelecido o pecado, o transgredir a lei de Deus. Em Cã e em Caim, ali são os efeitos desse pecado, ou seja, os frutos, né? O fruto do pecado em que leva o homem a cometer vários pecados. Vamos ver aqui em Naum, capítulo 3, verso 5. Diz assim: eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e os reinos as suas vergonhas. Vejamos o próximo. Vamos lá em Jeremias 13, 22, que diz assim: e se você se perguntar, por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Essa tradução é um pouco forte, né? Já dá para perceber. Então, falar de nudez fala da revelação do pecado, fala da revelação daquilo que o ser humano é, um pecador. Então, quando o povo está debaixo da cobertura de Deus, essa nudez ela desaparece, porque ele está revestido. Porém, toda vez que o povo de Israel demonstrava a sua pecaminosidade dentro do coração, um coração que não tem desejo de Deus, então Deus vai lá e diz: eu vou mostrar as suas vergonhas, eu vou levantar suas vestes, e você vai ver o porquê, por causa dos seus muitos pecados. Então, amados, pecado tem a ver com nudez, melhor dizendo, tem a ver com o pecado, com a corrupção, tem a ver com a queda do homem, tem a ver com o homem estar separado da glória de Deus e despido. Porém, agora, uma vez que o homem está em Cristo Jesus, ele ganha as novas vestes, as vestes nupciais, no qual está prefigurada lá em Gênesis, ok? Então vamos para o próximo tópico. Todo gênero humano, né, é corrupto. Todo gênero humano. Noé era pecador tanto quanto, porém Noé era um escolhido de Deus. Então, no projeto de Deus, de que o homem deveria se expandir, há o pecado e o egocentrismo que diz que o homem deve estar unido, né, junto, buscando a sua própria glória. O homem não está disposto a atender, a responder ao projeto de Deus. Então, na lição passada, eu falei a respeito dos 3 começos de Deus em relação à civilização humana. Nós entramos em concordância com a revista, no qual está falando de 2 intervenções, né? A primeira intervenção lá com Noé, a segunda intervenção aqui na Torre de Babel, mas no maior destaque que eu dei na outra lição foi a intervenção de Deus em revelar o projeto de Deus espiritual, a nação espiritual, a civilização de Deus, que somos nós, o seu povo, eleitos e escolhidos para serem conforme a sua semelhança. Então, é algo que o ser humano busca, se centralizar em si mesmo. Então, o que significa aqui, ó, o tópico 2, o globalismo de Babel. Falar de globalismo, nós temos que entender o que é globalização. Globalização é a tentativa do homem em estar no centro. Então, o homem, no seu pecado e no seu ego, ele agora quer estar no centro, ele agora quer o poder, ele agora quer chamar a atenção para si. Então, o projeto de globalismo, ele, nas suas características, ele é totalmente contrário ao propósito de Deus.
Então, quando aqui, ó, vamos ver aqui algumas coisas que eu separei aqui. Quando o povo vai crescendo, se multiplicando, não há desejo deles em se separar, e sim em se unificar, tornando-se ali forte, crescendo-se. O desejo dele era assumir, né, a chegar às alturas. E isso nos remete a Satanás. Isso nos remete, né, a tudo aquilo que o homem tem, que vem que é muito semelhante ao propósito de Satanás. Porque lá no Éden, o homem recebeu o pecado, ou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, foi segundo Satanás. É a árvore da morte, é a árvore da ilusão, é a árvore da mentira. Então, essa tentativa do homem de ser igual a Deus foi uma verdadeira enganação. Olha o que acontece com a multiplicação do povo. O povo se multiplica, o desejo de ser um, segundo o seu próprio caráter pecaminoso, fazendo com que, ao invés de se espalhar, eles se juntem. E a revista diz aqui agora, no ponto 1 do globalismo, no subtópico, uma só língua, um só povo. Olha que interessante. Aqui está dizendo que eles se tornaram um. Estavam ali reunidos. E olha o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Em Gênesis 11, verso 6, o Senhor diz assim: E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha que coisa interessante. Deus diz que o povo agora tinha se tornado um, falavam a mesma língua, tinham o mesmo objetivo, e eles, por ter se tornado um, eles seriam poderosos, e não haveria nada que o pudesse impedir. Então, somente a intervenção de Deus poderia dar cabo, poderia dar fim a esse intento, a esse desejo maligno de querer crescer às alturas e ser como Deus, e ter o seu nome lembrado, né? Então, a palavra diz que todo joelho se dobrará e todos vão reconhecer que o Senhor é Deus. O único que deve ser reconhecido é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas o homem quer glória, o homem quer ser reconhecido. Então aqui no tópico, no ponto 1 do tópico 2 do globalismo, há a questão da unidade. O autor coloca que sim, o problema não era a unidade, mas a unificação que estava se formando. Eu colocaria o contrário, né? Eu gostaria de dizer aqui que era exatamente a unidade que era o X da questão. Eles haviam se tornado um, porque a diferença entre união e unidade, a gente pode exemplificar com um exemplo que eu aprendi há alguns anos com um pastor, e eu acho que ela tem grande relevância nesse momento. Entre a diferença de unidade, deixa eu colocar meu carregador aqui que está descarregando. Entre a unidade e a união. A união tem, eu vou usar aqui um exemplo, é como um saco de batatas. Pegamos as batatas, colocamos as batatas dentro de um saco e fechemos. E vamos fechar esse saco. Porém, elas estão todas agrupadas, todas juntas, elas se tornam unidas. Porém, se eu abro o saco de batatas, as batatas se espalham. Então, aí está configurada a união. A união é algo que é muito fácil de dispersar. A unidade, que era o caso do que eles estavam atingindo aqui, uma unidade, uma só língua, um só pensamento, um só desejo, tem a ver em gente agora pegar essas batatas e fazer um purê. Então, um purê de batatas, as batatas não podem mais se desligarem uma das outras. Aí, então, a unidade. E é exatamente aqui onde eu gostaria de pontuar a questão da revista. É só uma questão de olhar com um outro ângulo. Eu prefiro olhar assim, ok? Então, se Deus está dizendo que essa unidade faria o povo poderoso, amados irmãos, imagine o povo de Deus vivendo segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, vivendo a mesma língua, o mesmo pensamento. É exatamente isso que Deus faz.
Espiritualmente falando, é isso que Deus faz com os servos dele, com os cristãos, por assim dizer. Porque isso acontece lá nos eventos de Atos 2. Olha que interessante. A dispersão conduz o povo para várias regiões espalhadas. Agora cada um fala uma língua em que essas línguas elas se tornam estranhas. Um não consegue identificar a língua do outro. Porém, quando desce ali, né, no evento da descida do Espírito Santo, ali nos eventos de Pentecoste, acontece algo contrário. As pessoas que tinham vindo de várias regiões, que se encontravam ali unidas, né? A Bíblia diz que começou ali com um grande número de pessoas unidas, elas foram se dispersando e no final tinha 120 pessoas ali em união. Então essas pessoas puderam experimentar algo maravilhoso, em que elas, de línguas diferentes, elas podiam se ouvir, cada um na sua própria língua, o que o outro de uma língua estranha estava falando. Então, a unificação, a unidade, ela vem no Espírito. No Espírito Santo, nós temos a unidade do Espírito, onde Deus diz que nós somos um com Ele. E agora nós temos a mente de Cristo. E uma vez que nós atingimos esse conhecimento de termos uma só mente, Paulo diz lá em Timóteo que há um só Deus, um só Espírito, que há uma unidade, um só Senhor, uma só fé, um só amor. Então, amados, olha o que esse projeto da globalização, dando início ali, que tem a ver com os dias de hoje também, onde o anticristo, ele está aí já às portas, eu creio que já está atuando. Então o anticristo é a personificação do homem no centro do poder, no centro, né, da estrutura humana, porque o anticristo nada mais é do que a realização humana de querer ser igual a Deus. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse sobre o anticristo ser representado pela figura 666. 666 é a figura, é o número do homem, né, do dia da sua criação, o número 6. Assim como Deus é 3, né, e 3 significa completo, assim também o homem quer ser completo em si mesmo, né, nessa representatividade de 3. O que isso representa? Que o homem quer estar no centro, o homem quer ter o domínio, o homem agora quer estar no trono, sentar-se no lugar de Deus. É exatamente isso que ele vai querer fazer. Sentar-se no trono de Deus. Ok? Então, amados, o globalismo, ele tem a ver com o homem querer ser igual a Deus, estar no centro do poder, e isso vai ficar evidenciado com o anticristo, quando ele vai aparecer e na tentativa ali também, olha o que vai acontecer. Vai haver uma falsa unidade, né? Na verdade vai haver um juntamento em que as pessoas, os governos vão querer se unir para que haja uma paz. E é nesse meio que o anticristo vai querer sentar no trono, ser igual a Deus, desejar ter as coisas de Deus, mas tudo isso Deus vai pôr um fim. Em relação ao propósito genuíno de Deus, o propósito de Deus é que o homem volte ao seu lugar de origem, só que agora em Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Adão, o último Adão. Então Deus continua o seu propósito de ter uma multiplicação de filhos, a sua imagem e semelhança. Logicamente que essas coisas não vão acontecer na terra, como os judeus esperavam, um reino humano, terreno. Essas coisas não vão acontecer. Embora Deus precise revelar o seu poder, a sua autoridade, constituindo um povo terreno, que é o povo de Israel, é um povo que Deus tem guardado, e o remanescente será salvo, assim como durante toda a história sempre houve um remanescente, e assim é com o povo de Israel. Então Deus faz uma nova aliança com o povo, fez uma aliança com Noé,
Agora Deus faz uma nova aliança com Abraão. Por meio, Abraão vem da linhagem de Sem, né? E isso fica evidente quando Deus chama Abraão para que ele saia da terra, da sua parentela, e ele promete que daria a ele um filho e ele seria pai de uma grande multidão. Ok, amados? Então o projeto de Deus continua. O projeto de Deus é que nós sejamos um. O projeto de Deus é que nós sejamos unidos, falando a mesma língua, temos o mesmo pensamento, buscando os mesmos ideais. E assim como o povo, naquela ocasião de Babel, teriam grandes possibilidades de desenvolvimento, de crescimento, sendo um, falando a mesma língua, o mesmo pensar, assim somos nós, servos de Deus. Que nós possamos pensar da mesma maneira, agir em conformidade com a vontade de Deus, e nós seremos um povo poderoso na terra. Somente assim podemos intervir nesta civilização pecaminosa, nesse globalismo, nesse modernismo que tem tanto nos afetado. A globalização, amados, tem nos afetado de tal maneira que tem causado uma dispersão. Há um povo dispersos, até mesmo dentro da casa de Deus. E essa dispersão vai ser a causa da queda de muitos. Que possamos ser unidos, que possamos atentar que Jesus está voltando. Deus já concretizou a obra lá na cruz, quando o próprio Jesus diz que eis que faço nova todas as coisas. E também disse assim: Pai, está consumado. Amados irmãos, Deus nos deu a graça, e é mediante a graça que vem pela fé em Cristo Jesus, podemos ser um povo numeroso, um povo abençoado, um povo realmente capaz de realizar proezas. É isso que a palavra de Deus diz. Olha o que aconteceu com Noé. Lembra lá atrás, Noé, em contraste, né, com a civilização de Caim, no qual eles eram poderosos, tinham grandes feitos, tinham grandes capacidades de criação, de desenvolvimento. Deus escolhe um homem sem capacidade praticamente nenhuma para construir a arca. Ou seja, o projeto de Deus é sempre maior que você. O projeto de Deus está além da sua capacidade. Por isso que nós, ao termos esse sentimento de unidade com o Espírito Santo, com o Senhor, nós podemos realizar coisas grandes e profundas. Nós podemos intervir e impactar este mundo. Logicamente, amados, não vamos cair na ilusão de achar que você pode mudar a história do mundo. Mas a história de indivíduos você pode. Intervir diretamente na história de indivíduos que estão ao seu redor, você pode. E como que isso vai acontecer? Quando a igreja estiver vivendo essa unidade, quando a igreja estiver vivendo essa esfera de unidade, essa esfera de um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só projeto. Qual é o projeto de Deus? De ir e avançar, evangelizar, dizer ao povo que existe um Deus que pode resgatá-lo dos seus pecados. E o nosso Deus é o nosso Senhor Jesus, no cujo Pai é o Deus eterno, todo-poderoso. Amém, amados? Que Deus abençoe todos vocês, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento e sermos de fato um só povo, com o mesmo pensamento, um povo espiritual para atingir o propósito de Deus. Se você gostou desta aula, se inscreva neste canal, nos abençoe, compartilhe, comente, participe. Vamos criar uma atmosfera de unidade por meio deste canal, ok, amados? O nosso desejo é que você cresça, que você aprenda. E aqui nós não estamos dizendo que somos melhores, nós queremos fazer parte da família de Deus, ser participante deste evangelho tão maravilhoso que é o evangelho da graça. Nós queremos mostrar ao mundo que Deus é poderoso, Ele resgata, Ele transforma, Ele muda de um ser pecaminoso a um ser espiritual, totalmente regenerado. Ok, amados? Que Deus abençoe. Até a próxima.